Boa tarde, pessoal. Então, a gente está começando aqui agora a 10ª reunião do grupo de estudos. A gente vai estar orando aqui para poder iniciar a reunião. Meu Deus, ó Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui. Muito obrigado porque o Senhor é Deus e porque o Senhor é que nos sustenta, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui com vida, né? E muito obrigado pela casa do Igor, Pai, pela vida dele, pela família dele, que pôde estar aqui nos acolhendo, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui estudando a Tua Palavra, estudando a Tua vontade nas todas as esferas da vida. Abençoe, Senhor, essa reunião que vai ter aqui agora, a exposição dos temas, para que ela seja de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, essa palestra que a gente vai apresentar aqui agora é o que aconteceu com a mente cristã. Qual que é a explicação dela sobre o que aconteceu? Então, introduzindo, ela retoma um conceito que ela pegou, que ela afirmou numa palestra que a gente já apresentou aqui, né? Que existe uma dicotomia na sociedade entre fato e valor. Os fatos seriam aquelas coisas que se pode comprovar empiricamente, a ciência, o estudo racional, e o valor seriam aquelas coisas relacionadas ao âmbito individual, às nossas emoções, aquilo que a nossa religião, aquilo que a gente pensa da vida do mundo. Então, essa dicotomia ela é usada numa luta contra o cristianismo. Só que existe uma versão cristã dessa dicotomia, uma versão que já entrou nas igrejas, que seria a dicotomia entre secular e sagrado. Secular seriam essas áreas da vida, tipo política, ciência, economia, onde a gente não tem a influência dos valores cristãos, onde não precisa ter, e o sagrado seria aquela coisa que realmente importa, né? Que seria ir aos cultos, a oração, a escola dominical, tudo que é espiritual, né? Qual que é o problema dessa visão? Primeiro, que ela restringe o cristianismo somente à área de salvação do culto. O cristianismo acaba sendo uma religião de salvação. Ela deixa de ser uma religião que envolve todas as áreas da vida que a pessoa vive, deixa de ser um estilo de vida. Exatamente essa que é a questão, né? As consequências desse pensamento é que a gente cria um cristianismo que é isolado do resto da nossa vida. A gente vai aos cultos, a gente ora, mas a gente não relaciona esse nosso fazer com a nossa vida como estudante, como empresário, como profissional. Então a gente cria cristãos apáticos à sociedade. A gente não tem mais cristãos engajados politicamente, que fazem ciência, que estudam. E também tem o exemplo de países africanos, né? Que as missões lá já foram feitas com esses valores, com essa dicotomia de secular e sagrado. Então, antigamente existia na África pessoas que eram pagãs, que morriam de AIDS e de fome, e hoje elas são cristãs que morrem de AIDS e de fome. Elas foram salvas. Não mudou nada. Tipo, O cristianismo não mudou nada. O cristianismo lá não transformou a sociedade, ele continuou, a sociedade continuou a mesma, porque para eles, para as pessoas que foram lá evangelizar, isso não importava. O que importava era só que eles fossem salvos. E como é que aconteceu essa virada no pensamento cristão? Como é que chegou essa visão? Então ela começa porque a maioria dos missionários do mundo inteiro vieram dos Estados Unidos. O Brasil mesmo, a igreja presbiteriana surgiu por causa de um missionário norte-americano, né? O país até hoje que mais manda missionários são os Estados Unidos. Então a origem desse pensamento ele está nos Estados Unidos. Porque os missionários, principalmente os metodistas e os batistas, eles foram evangelizar o oeste americano. O oeste era aquele lugar onde as pessoas iam para, principalmente os forageiros, os foras da lei, eles iam. Tanto que tem aqueles filmes de faroeste, né, os foras da lei e tudo mais.
Então eles iam para esses lugares. Então as pessoas que os missionários costumavam tratar lá, eram pessoas duras, eram pessoas muitas vezes solitárias, porque eles fugiam sozinhos, né? Então eram pessoas mais realmente apáticas. Então, para abordar essas pessoas, eles criaram uma abordagem muito mais voltada para o emocional e para o sobrenatural. Ela conta na palestra dela que eles pegavam as pessoas pela gola e falavam assim: ou você se converte, para de beber, para de matar os outros e vive uma vida assim, ou você vai para o inferno. Então e foi isso, com esse passar do tempo, né? As pessoas começaram a ser atraídas. Então o estilo de pregação que passou a ser muito emocional, mas ainda não era uma coisa anti-intelectual, né? Com o passar do tempo, que isso foi se cristalizando, principalmente pelo fato também de os pastores das igrejas mais bem consolidadas, tipo a presbiteriana e outras denominações históricas, eles não queriam ir para lá, porque afinal de contas, se você poder evangelizar o oeste americano, você teria que ir para o oeste americano. E lá tinha todos esses problemas, você ia ficar sozinho, você ia passar frio, você ia passar todas as dificuldades que é viver dos lados de lá. Então, com isso, se parou de discutir teologia, se parou de... A prática do estudo passou a ser menos valorizada, a ponto de criar um sentimento de anti-intelectualismo. A letra mata, em certo sentido, né? Então, esse sentimento de anti-intelectualismo acabou ficando tão forte, mas tão forte, que os pastores da época começaram a usar as ideologias que estavam dominantes na época, o iluminismo, o empirismo, né, o emocionalismo, assim, da época, essas correntes filosóficas comuns, e para poder justificar as causas bíblicas, né, para poder justificar interpretar a realidade e também interpretar a Bíblia. Então, a Bíblia parou de ser a referência para as ciências, a Bíblia parou de ser referência para a política, ela parou de ser referência para as outras áreas da vida, né? Com isso, também teve a abolição de escolas dominicais, de seminários e de qualquer forma de estudo profundo. Então você tinha uma pregação muito voltada para o emocional, mas que era teologicamente rasa, sabe? Então eles começaram a achar que essas áreas de pensamento elas não competiam ao cristianismo, que eram meramente naturais. Então o que acontece? Se a gente não se envolve com essas áreas, quem vai definir essas áreas que são importantes para a sociedade são exatamente as pessoas que não são cristãs, que vão estar agindo em cima de uma cosmovisão não cristã. Então eles passaram a permitir que novas teorias científicas, que não tinham de preceitos cristãos, tipo o darwinismo, né, o naturalismo, ganhassem força e contaminassem a mente do mundo como uma cosmovisão distorcida. Então, o que dita a ciência hoje em dia não é mais o cristianismo, a filosofia também já não é mais o cristianismo. Então, essa foi uma estratégia que funcionou por um tempo, mas que acabou acabando com o cristianismo, né? E como esses missionários esses mesmos missionários que se formaram nesse estilo de pregação, nesse estilo de teologia mais pobre, eles que foram evangelizar os outros países. Então, muito do que a gente vê hoje em dia de anti-intelectualismo, essa pouca preocupação com o estudo da palavra, com os exemplos práticos, é provindo dessa fase do cristianismo. Assim. Muita ênfase na experiência, né, na emoção. Então não é uma coisa assim racional. Eu estudo a palavra, eu vou viver aquilo que a palavra manda eu viver. Não. Eu vivo pelas minhas experiências pessoais, né, o que meu coração manda. E aí não tem um estudo da palavra, não tem uma aplicação contextualizada para o nosso problema social, para a nossa política, tudo muito
em forma, né? Tudo forminhas. Que ela está falando de um contexto americano. Sim. Né? Mas na verdade eu acho que esse secularismo ele surgiu na Europa. Né? Porque a Europa que era protestante e foi da Europa que veio o secularismo. Porque a Europa é o berço de missionários, não os Estados Unidos. Né? Que eu falo assim, como ela é americana, ela está falando. Ela é americana, né? Ela está falando de um contexto que ela conhece. A Europa era protestante. Né? Ela enviou de lá para as Américas, para a Índia, para a China. Na verdade, acho que aconteceu em várias regiões. Assim. Foi um movimento, esse secularismo do início, ele foi um movimento global, assim. Somente global, assim, né? Na parte do Ocidente, assim, mais Estados Unidos, Europa, nas partes mais ricas, floresceu muito esse tipo de movimento, esse tipo de movimento que valorizava, que desprezava o cristianismo, né? E era secular. Mas essa abordagem muito mais sentimentalista é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos, né? Secularismo existiu na Europa e muitos protestantes se voltaram contra ele na época, outros não, assim, mas nos Estados Unidos que popularizou e importou. E exportou, na verdade, isso para todos os países. Parece que eu tô aqui. Teve uma pergunta, naquela parte, eu não entendi. Qual? Em que medida que a Nancy Pearcey atribui essa dicotomia entre sagrado e secular ao pietismo da evangelização do Oeste americano? Qual a relação entre esses dois, entendeu? Ela comenta que, de certa forma, foi daí que surgiu esse... Eu não entendi. Você lembra que você falou do Oeste americano, você sobre isso? Pois assim, a sua pergunta é muito elaborada, mas eu também fiquei em dúvida. Por que ela atribui essa dicotomia? A dicotomia, por que a dicotomia surgiu de lá? Não entendi bem. Talvez eu não prestei atenção. Talvez está escrito no slide. Deixa eu voltar ali. Eu acho que eu entendi. Não sei se é muita petulância não falar em vosso local. Não, pode falar. Eu creio que isso aconteceu o seguinte, como as pessoas que habitavam aquela região eram os que não são, né, os que não valiam de nada, talvez aconteceu a questão, não, esses indultos aí, eles não merecem uma doutrina rebuscada. Então vamos badar para eles que eles só têm que ser salvos e pronto, e vivam a vida deles como adultos irracionais. Daí onde surgiu o anti-intelectualismo, que é aquela máxima que está tão em voga hoje, que a letra mata, né? Vocês estudam teologia, nossa, vocês não têm vida com Deus, porque a letra mata. Então eu acho que isso aí surgiu disso. Como o alvo para quem eles foram pregar, eles acharam que eram pessoas rasas, que não mereciam uma coisa mais profunda, ficou na parte do anti-intelectualismo. É isso? É um pouco isso, mas é uma questão assim também de... aquelas pessoas, elas eram as pessoas marginalizadas da sociedade, elas sabiam ler. Acho que é por aí mesmo. Com o passar do tempo, né? Porque com o passar do tempo... O número de pessoas atraídas por esse método, ou seja, o método raso, né? O método que só atenava o emocional das pessoas, né? Aí muita gente entrou, porque aí isso acontece até hoje. Né? Mas tem um grande número de pessoas atraídas por esse método, fez com que os missionários começasse a desprezar o ensino das outras, gente. Você está funcionando assim, com essa gente fácil, né? Se você pelo atalho está dando, por que você viu um caminho difícil, né? Eles pensaram, acho que foi isso, né? Eu até acredito começar a desprezar o ensino das doutrinas e o estudo aprofundado. O pietismo pode ter nascido daí, mas o secularismo, gente, ele é para todas as classes. Não, o secularismo... Na época do iluminismo, que teve essa coisa da morte da religião e ascensão da ciência, isso foi em todas as classes. E tem outra, por que o secularismo, a gente tem que ver isso aí, talvez essa palavra não está... E professor? Essa palavra secular ou secularismo, talvez ela tenha um sentido diferente, porque, por exemplo, o que é o sentido do secularismo mais claro? Por exemplo, tudo se resume a esta vida. Por exemplo, não tem julgamento, não tem vida eterna. Se tem também eu não estou preocupado. É tudo uma coisa muito para hoje, né? A vida do crente é só esse mundinho aqui hoje.
Será que esse secularismo é um sinônimo ou não? É porque, na verdade, até uma crítica que pode fazer, essa palestra eu não assisti, que eu estou considerando esse curso, mas eu acho que ela é muito americanizada na análise que ela faz, entendeu? Porque tem uma palestra lá, Bíblia, se você quiser ver, tem naqueles CDs que a gente comprou. Lá fala assim, do Andrew Felix, que é um britânico, ele faz uma análise da origem do pietismo. O que é o pietismo? É a área, né, do cristianismo que dá uma ênfase maior às atividades consideradas espirituais, entre aspas, aí, entendendo o que é espiritualidade autêntica. A espiritualidade, como assim? A oração, jejum, né, pregar diretamente de Cristo, falar diretamente, expressamente de Cristo, né? Aí, sentir, né? Eu acho que tem muito isso do sentir. Muito ligado ao sentir, ao estado de você ter uma experiência, né, com o espiritual. Esse é o pietismo, né? Uma busca mais por esse tipo de experiência. E aí, nessa palestra, o Andrew Felix fala assim, né, que lá na Europa, na verdade, começou na Europa isso, né? Já falando do Oeste americano aí, na verdade, foi antes lá na Europa, ele surgiu como uma reação aos setores do protestantismo, especialmente o puritanismo, o calvinismo, né, que dava uma ênfase muito grande ao estudo, ênfase muito grande ao estudo teológico, ao estudo, à aplicação da palavra nas esferas da vida. E chegou a um ponto que o calvinismo, até mesmo o puritanismo, começou a discutir demais, começou a ficar muito elitizado, de uma forma assim, uma elite intelectual, né, que se reunia para discutir as coisas e começou a deixar de lado também, não só o pietismo, mas também o calvinismo começou a deixar de lado muitas coisas, porque começou a se reunir dentro de casas, escolas, e sem aplicar na prática também. Entendeu? Por mais que falava que queria aplicar, não aplicava. E começou a começar o quê? Surgiu muita divisão de igrejas, divisão de grupos. Um acredita que a doutrina assim, outra doutrina assim. Por isso, muitos atribuem a queda do puritanismo a isso, as divisões, né? Questões de liturgia foi o principal fator. Música, né? E aí, como reação a esse movimento, que estava muito forte, no século XVII, se não me engano, começou a surgir o pietismo. E isso tem um texto muito bom também do Enes Temai, quando é a origem do pietismo, lá na Europa, entendeu? Então foi um movimento que já havia antes lá na Europa, inclusive com os avivalistas lá, que foi muito forte para os Estados Unidos. Então surgiu lá na Organização do Oeste americano, não, lá foi um dos casos. Pode ter surgido para os Estados Unidos. Para eles, mas já tinha chegado no leste americano há muito tempo. Entendeu? Essa ideia do pietismo. Aí tem duas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, essa diferença entre o secular dessa dicotomia e a outra dicotomia. Porque, na verdade, o secularismo é a outra dicotomia entre fato e valor, né? Entre aquilo que... É porque você fez a pergunta, sabe? Acho que você confunde um pouco. O secularismo seria essa visão de mundo que a religião não pode passar. Exatamente, existem certas áreas da vida que o cristianismo não pode entrar. A política seria uma coisa secular. E esse secular dessa dicotomia seria exatamente a mesma visão, só que aplicada dentro da igreja, sabe? Tipo, para os cristãos... Então é melhor colocar secular / profano. Tipo, secular seria o profano, na verdade. Não, do que secularismo. Porque secularismo, no termo, até onde eu sabia, era isso. É assim, eu sou cristão, mas eu só acredito nisso aqui, ó. O mundo, ele não foi Deus que criou nesses modos bíblicos, o mundo evolui, tem milhões de anos, então pode ser que tenha céu, pode ser que não tenha, né? É um negócio bem assim, bem mais além disso aí. Talvez isso aí é secular profano. Não, isso é secularismo. Não, isso é liberalismo. Isso é liberalismo. Secularismo, a pessoa ela é espiritual dentro do lugar espiritual. Então, Léo vai falar, que ele assistiu lá. Não, eu assisti essa palestra no Spurs. Secularismo é o quê? Você abandonar... o cristão abandonar essas esferas e colocar somente estar dentro da esfera da igreja. Isso eu chamo de secularismo. A ideia de você não é simplesmente somente você se preocupar com as coisas dessa vida. Isso é uma consequência do secularismo, é uma parte do secularismo. O secularismo envolve muitas outras coisas. Aí que ela fala que essa questão da dicotomia fato-valor. Né, que você, antes você podia chegar na época lá da reforma, e depois uma pessoa podia chegar numa universidade, né, e expor os pensamentos cristãos, todo mundo discutia normalmente. Hoje você fala alguma coisa,
que a pessoa vai te religioso, ridicularizar, você é religioso, você está tendo um pressuposto religioso, aí você não pode falar. Você não pode falar isso aqui não, então isso é secularismo. Aqui tenta aí você pegar o movimento secularista, que tem até o da FMG, o movimento secularista da FMG, que é você tirar Deus de todos os espaços públicos ali que você tem, tirar de tudo. Inclusive das cédulas, né? Inclusive das cédulas, ou seja, isso é o movimento secularista. Isso é um símbolo do que está acontecendo. Né? É tirar Deus de todas essas áreas da vida. Isso é secularismo, isso que a Nancy Pan se coloca. Agora, com relação à origem do ser dos Estados Unidos, aí já tenho minhas dúvidas se é ou não é. Acho que ela está analisando o movimento que ela está analisando ali. É, porque ela mesmo comenta isso no início da palestra, ela comenta, né, que ela queriam pegar aquele livro dela, A Verdade Absoluta, o pessoal do oeste europeu, sabe? Aquele lado depois da Bulgária, os lados de lá. Então eles queriam pegar e publicar lá, foi pedir para ela licença, falou assim, não, tudo bem, eu dou licença, mas por que vocês querem estudar no livro? Estou falando tanto da sociedade norte-americana no livro, tipo, eu estou me referindo tanto a ela, sabe? A essa realidade norte-americana, que é a realidade que eu estou agindo para transformar, porque eu não sei se seria legal para vocês. E eles falaram, não, mas você acha que nossos missionários vêm de onde? As pessoas que estão evangelizando a nossa região estão vindo de todos os Estados Unidos. Então ela reconhece, de certa forma, que ela está mexendo e trabalhando num contexto norte-americano, que é por isso que talvez ela desconsidere, talvez ela até conheça, mas desconsidere essa origem europeia. É muito típico dos americanos nessa atitude. Nossa. Não necessariamente, gente. É questão de tradição mesmo. Se não foi a gente que inventou, o pessoal copia. Aí tem até as questões dessa dicotomia, né, fato-valor, né, você, quando vai expor, né, alguma coisa, algum argumento que é dito, se você tem um pressuposto cristão, né, você vai e coloca esse argumento lá. Eles vão falar o quê? Isso é subjetivo. Entendeu? Isso é subjetivo. Você coloca alguma coisa nesse sentido, isso é subjetivo. Então você tem que tirar toda a ideia religiosa para ser algo objetivo. É assim que é o meio que eles utilizaram para poder tirar Deus da jogada. E na verdade o Doivert isso é destruído. O Doivert acaba totalmente. Isso é muito importante mesmo. Essa ideia, esse foi o principal passo, eu acho, do movimento secularismo. Você pega questões, né, que na época eu considerava assim, não, isso aqui é errado. O valor estava ligado ao fato. Se acontece X, é Y, né? Porque intrinsecamente no fato havia o valor, você valorava aquilo ali. E aí o grande salto, o grande, como posso falar assim, o grande trunfo do secularismo é conseguir partir esses dois. Chegar, por exemplo, o aborto, né? Está matando o ser humano. É errado. O valor está ligado ao fato diretamente. Eles eram cortados no meio. Agora, mas aí que entra o objetivo. Se você explica cientificamente o que é um ser humano, o que é uma pessoa, cientificamente, quando é que forma a vida, você dá margem para acontecer o aborto. Se você fala assim, ele só é um ser humano a partir de tal... Porque eles ignoram que mesmo na explicação científica, mesmo com a influência ou através do método científico, ainda assim há o subjetivismo dos que constroem essa ideia. É isso que teoria de tráfego, em qualquer tipo de situação, né? O que é subjetivo para eles, na verdade, são os pressupostos religiosos. O pressuposto científico, né? Os meus pressupostos não são. O pressuposto científico, por exemplo, de que a verdade só é acessível pelo método da verificação científica. Apesar de ser um pressuposto, não pode ser provado pelo próprio método científico. Esse aí não é subjetivo, não. Isso aí a gente aceita. Então, na verdade, é uma alienação mesmo que se constrói. Entendeu? Na verdade, eles desconsideram, por exemplo, que a própria ciência ela é fruto de uma tradição, ela é fruto de uma história que tem valores por trás dessa história e que os próprios cientistas que fazem a ciência eles estão inseridos numa comunidade que dá valor às coisas. Thomas Kuhn até coloca isso, né? Quer dizer, os paradigmas, né? Que não evoluem sim pela história. Né? O cientista, por exemplo, ele não vai tentar provar algo no método científico, algo que vá dar força a uma ideia religiosa. Por quê? Porque ele precisa do dinheiro para trabalhar. Se ele fizer isso, vai ser demitido. O Thomas Kuhn fala isso. Exatamente. Né? O Thomas Kuhn fala, ele está lá, tem que sustentar a família, né? Está no contexto, vai precisar sustentar a casa, do dinheiro. Então não vai trabalhar, não vai fazer coisa que vai contrariar os chefes, contrariar o meio acadêmico.
Na verdade, E se ele tem um pressuposto excelente. também, ele pode forçar a pesquisa, né, para ir para esse pressuposto. Com certeza. Né? Quando Por exemplo, Exatamente, falar do homossexualismo, por exemplo. Você tem um pressuposto X. Você fala que não é comportamento, não é Você questão parte de do moral. pressuposto, né? Você já tem. Você quer provar que a pessoa nasce assim, aí você começa a estudar então, assim. você estuda nessa. E isso, gente, é a teoria do holofote também. De quem que é a do holofote? É do Popper. É a do Popper. Ele fala, e o Popper que defende o método científico. Ele mesmo fala isso, que através do que você quer defender ou descobrir, você vai direcionar o seu olhar para você ter lá a experiência, né? Ter os dados, os resultados. Você vai direcionar para aquilo que você quer ver. A teoria do holofote, está tudo escuro, você vai focar naquilo. Isso você vê claramente, está vendo há pouco tempo atrás o Prêmio Nobel de Química, dando uma entrevista, né? Ele descobriu lá umas substâncias químicas que não estavam na tabela periódica, não estavam, né? Ele descobriu, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Aí quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, apareceu um tanto de gente mostrando que já tinha descoberto, já tinha muito tempo descoberto a substância. Mas por que não anunciaram? Ele falou, não tem na tabela, tá errado, fiz errado, jogaram fora. Um monte de científico de descoberta da substância falou, não, isso aqui não tem na tabela, tá errado. Começou tudo de novo, tá errado, desistiu, tá errado, mudou de coisa. Um monte de gente já tinha visto, mas como não estava no que padrão, na tabela periódica, não existe, eu que errei, eu que estou errado. Olha só, olha o pressuposto, que coisa mais linda, eu ter gravado isso aí, depois na Band News. Uma mostra claramente a falha, né, o viés de falha no método científico. Já tendo uma foto, você vê o que você quer ver, ou você vê o que colocam para você ver, dentro dos limites que colocam para você ver. Tanto que hoje em dia mesmo já tem, a tabela periódica já tem espaços para serem completados, né? Interessante. Então, acabou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se tiver algum. Celular, entrado. Não. Alguém tem mais algum comentário? Então, vamos começar mais uma apresentação, essa de tema sexo, mentiras e secularismo. A apresentação do nosso grupo, né, da nossa décima reunião do grupo de estudos de cosmovisão calvinista. Né, para fazer essa apresentação, eu baseei na palestra Sexo, Mentiras e Secularismo, mesmo nome, da doutora Nancy Pierce, no Congresso de Teologia, Igreja e Sociedade do Mackenzie. Isso tudo já abordamos. Então, para a gente começar, vou colocar só uma introdução aos assuntos que a gente vai abordar, que são esses conceitos, né? O conceito de vida, pessoa e ser humano, eutanásia e aborto, sexo, reprodução e para finalizar, identidade de gênero. Então vamos lá. Vou começar com esse artigo. Eu coloquei o artigo infanticida. A gente tem alguns. O título do artigo é o seguinte: Aborto pós-nascimento. Por que o bebê deve viver? Esse é o título do artigo. Então são dois. Acho que são do jornal médico britânico. Né, esse Alberto Giublini, essa Francesca Minerva, então eles fizeram esse artigo para essa revista, né, para esse jornal britânico, argumentando, né, sobre o aborto pós-nascimento, que seria o quê? Que a gente chamaria isso de quê? Infanticídio. Né? Então tem algumas frases lá. O simples fato de ser humano não é em si mesmo uma razão para dar a alguém o direito da vida. E a outra frase é: uma vez que pessoas não têm direito moral à vida, não há razões para que abortos pós-parto sejam banidos. Então a gente vê que qual que é o argumento maior aqui que eles estão trazendo? Que o quê? Bebês, né, em si mesmo não são pessoas. Eles estão discorrendo, né, uma teoria, né, na verdade. É uma teoria de que se você separar, né, que a gente vai ver depois, que a gente chama de teoria da pessoalidade, que é separar estritamente o ser humano de ser pessoa. Né? A gente vai ver as implicações disso. Até agora são. Pessoa, eles né? colocam o ser pessoa. Então, eles estão criticando isso? Eles estão criticando o fato de ser pessoa e ser humano ser a mesma coisa. Eles estão querendo trazer o quê? O argumento principal, eles basearam, tem esse texto, né, que é sobre o aborto pós-nascimento, né, infanticídio. Né? Então, até mesmo no texto fala assim, que se no caso o bebê for um peso para a vida dos pais, ou se eles forem, né, se é desnecessário, se não é querido, uma coisa assim, então eles argumentam que como o bebê ainda não é uma pessoa,
ele pode simplesmente ser descartado, né? Então a gente vê, né? Então ser meramente humano não é o mesmo que ser uma pessoa para esses para que isso. Então a gente vai ver daqui para frente que é uma porção de dualismo. A gente vai chegar num ponto que a gente sempre vê que essas divisões vão sempre chegar em dicotomias, em dualismo, aquelas coisas que a gente chama dos andares superiores, superior e inferior, que é impossível de serem transpostos, né? Causa uma divisão que uma perda de contato, né? Na verdade, entre um andar e o outro. A gente vai ver isso depois. A gente vê aqui, a gente vai falar um pouco da visão que nos tempos passados a gente via o quê? A gente tinha que a natureza era o que? A criação de Deus, né? E a natureza como criação de Deus, ela revelava em si mesma os propósitos de Deus. A gente chama isso de que? Origem de visão teleológica, né? Do grego stelo, propósito, né? Então tem o que significa aqui, né? O conceito de teleologia. Aí só coloca um exemplo na filosofia, né, do Aristóteles, né, que ele trazia justamente isso, né, que era a causa final, né, que determina todos os fenômenos, né, justamente isso, era o bem em si mesmo, né, que era essa visão teleológica, né. E como, se a gente for pensar, se a natureza revela os propósitos de Deus, os nossos corpos físicos estão contidos na natureza. Logo, os nossos corpos físicos também revelam essa vontade de Deus. A gente vê essa ruptura com esse pensamento, né, do sentido, né, que a criação, que a natureza tinha um propósito, né, com o que a gente chama de visão materialista mecanicista. E esse, né, o Descartes, é um exemplo né, muito citado, muito famoso, e é considerado como o primeiro pensador moderno, né? Então é ele que traz essas duas divisões da existência, né? Que ele chama de res cogitans, né? Que é a coisa pensante, e do res extensa, que é a coisa extensa, né? Que é o corpo físico, né? Vamos falar assim, né? Então a gente vê, né, nesse sentido que o quê? A natureza é uma máquina, né, produto de forças cegas, nessa nossa primeira dicotomia, que é chamada de quê? Do fantasma da máquina. Então, essa divisão, ela traz o quê? A nossa primeira divisão em dois andares totalmente distintos, que é o corpo, né, que faz parte da natureza, que é mecânico, determinado, diferente da mente, né, que é livre e que é autônoma. Então, se a natureza ela não revela mais a vontade de Deus, né, então a gente está falando que o quê? Que esse domínio, né, é o quê? É moralmente neutro, no sentido que, por exemplo, agora, como ele não está mais, a natureza não revela mais esses propósitos, a nossa ação, o homem pode agir do jeito que ele quiser. Entendeu? Aí que entra um pouco no que você vê claramente hoje, né? Sentimentos são um passo para muitos um passo de meros impulsos químicos, né? Do cérebro. Isso, exatamente. A emoção, tudo é explicado assim, a nível material. Uhum. Você falar? Você tem o Schaeffer mesmo coloca, né, lá no começo, aquela dicotomia que você tinha entre a liberdade, né, e a ciência, né, você tem a liberdade do mundo físico, aquela dicotomia entre os dois, né, ou seja, da vontade humana, né, da autonomia do homem, e ao mesmo tempo, né, o ideal científico, né, o ideal de você dizer que só é válido aquilo que é feito pelo método científico. Isso você cria uma dicotomia, né, porque a própria visão, essa visão mecanicista de mundo, ela vai ir contra a autonomia do homem. Exatamente. E o homem quer cada vez mais ser autônomo. Então você chega num ponto que isso não se resolve. Exatamente. É o salto. O salto lá do que é. É justamente isso aqui, ó, que a gente vai ver aqui. Que é o quê? Que a nossa visão de o quê? A nossa visão de corpo, ela é modernista. Né? Que é justamente isso que o Léo falou, a natureza é uma máquina, né? Então essa parte ela não pode ser mudada. Mas o que a gente tem o quê? A gente tem um andar superior totalmente separado, né? O quê? O nosso eu autônomo, que é totalmente o quê? Pós-modernista, né? Que é justamente isso, a gente chega num conflito, né? Que o homem quer cada vez ser mais livre e autônomo, mas ele está preso ao quê? A natureza, que é totalmente determinada, né? Então isso é um ciclo que não tem como ser resolvido, né? Então tem essa frase aí que fala assim, né? Que desde Descartes, né, no século XVII, deixamos de ter uma visão de eu como um tipo de espírito material que possui e controla o corpo da mesma forma que você possui e controla o seu carro.
justamente isso, né? Então é a mente, né? O nosso eu, ele não pode controlar, vamos falar nesse sentido, o que nós somos como corpo, né? Então, e para trazer um exemplo disso, né, para a gente entrar nessa questão do aborto, uma repórter, era ativista, pró-abortista, Miranda Bayer. E então ela fez até um documentário, né, sobre isso depois, e ela acabou engravidando, né? Então ela argumentava sobre o aborto. No documentário ela mesma fala que ela viveu um momento muito grande de tensão, porque tudo aquilo que ela acreditava, agora ela tem que colocar em prática, porque o filho ela tinha um filho, né? Então ela tinha que argumentar e falar, não, peraí, então por que você não tira o seu filho? Se você quiser, você pode tirar? Então é a frase que ela falou lá. Que ela mesma falou que o que ela levava no ventre era um bebê porque ela queria que fosse um bebê. Se ela não quisesse, ia ser simplesmente o quê? Um bolo de células que seria totalmente normal de desfazer, né? E aí o que acontece? Ela no documentário dela, ela fala, né, que faz uma distinção, né? Que fala assim, que uma criança não nascida, ela está viva, mas não é uma pessoa. Então que a vida começa na concepção. Essa é uma corrente, é uma ideia que é muito comum, né? Hoje muitas pessoas ainda têm essa ideia, que a vida começa na concepção. Então até a concepção, você matar, você não está matando uma vida, simplesmente um, né? Não, o que ela está chamando de bolo concepção? de células. Concepção o nascimento. Não, a concepção no sentido de vir ao mundo. De vir ao mundo. Porque concepção é a hora que o espermatozoide exatamente. encontra com o Aí óvulo. daqui a pouco a gente vai ver que vai chegar um ponto que não existe esse ponto. Que fala assim, aos 3 anos ele já é uma pessoa, aos 6 anos ele já é uma pessoa, quando o zigoto já é uma pessoa, entendeu? Não é uma pessoa. Mas essa nunca, realmente. Nós começar, inclusive tem uma discussão, né, que você começa a colocar direito à vida a condicionar a utilidade, né? É novo ainda, não é útil a nada, é novo, não tem consciência. E aí nós vamos começar a caminhar para o lado nazismo, vamos começar a matar os. Isso compressa. Mas assim, eu que estou nessa fase, eu fico revoltada com uma frase igual, como que uma mãe com um filho na barriga consegue falar que só é bebê porque ela quer que seja bebê. Porque se ela não quiser, seria um bolo de céu. Como que uma pessoa, uma mãe consegue ter um pensamento desse jeito? Sabe? É uma coisa absurda. São pessoas que vivem e acreditam numa cosmovisão totalmente equivocada, né? Então a gente vai ver aí, justamente isso que o Luizinho falou. Se até os eticistas, qualquer pro aborto, ele concorda que o quê? Os fetos, eles são o quê? Humanos, totalmente, biologicamente, fisicamente, quimicamente, fisiologicamente humanos. Eles são humanos, né? Mas aí a gente entra nessa questão, aí eles alegam o quê? Que ser biologicamente humano não concede status moral e direito legal para uma pessoa, né? Então a gente ainda está falando do andar de baixo, né? Não sei se vocês lembram aqui, ó. O andar de baixo que é o quê? É o produto de forças cegas da natureza, né? Então falando nesse andar de baixo, ele não atinge esse nível de personalidade. Aí a gente chega no que a gente chama de dualismo radical, que a gente tem o quê? O que é biologicamente humano, né, que são as máquinas, nós como humanos, nossa natureza totalmente definida, mas a gente tem o que? A nossa personalidade, né, que o quê? Que pessoas, né, nesse sentido, elas têm liberdade e têm dignidade moral. Aí traz para nós o quê? O que a gente chama de teoria da pessoalidade, né? Então, nesse sentido, é igual a gente falou, a incapacidade mental é um critério para a gente falar que uma vida é uma não pessoa, né? Então, aí a gente chega no caso então da eutanásia. Por quê? Né, a gente vê, por exemplo, que o conceito científico de dignidade é o quê? É a habilidade de exercer um controle deliberado e consciente sobre a própria vida, né? Então o quê? O andar de cima. Né? Então o que acontece? Né? Deixa eu voltar aqui, só para a gente entender. Se a gente perde a nossa personalidade, que eles chamam de personalidade ou pessoalidade, se a gente perde essa capacidade mental, a gente é logo rebaixado para o status de não pessoas. Né? É o que acontece na eutanásia. Né? A gente tem essa foto aqui nesse caso que ficou muito famoso, da Terry Schiavo, vocês lembram, 2005, né? A mídia apresentou isso como que um direito de morrer. Mas a Terry, ela não estava morrendo. Ela não estava morrendo. As funções vitais dela estavam completamente normais. E aí? Né? Aí é justamente esse cara, o interessante nesse caso aí que eu citei de um adendo. Claro.
Porque eu estudei esse cara aí e eles, na hora que tiraram a sonda que alimentava ela, a imprensa parou de falar, a mídia parou de falar e ela sofreu muitas dores. E a pessoa que acompanhou falou que ela chegou a chorar. Entendeu? Depois de 3 dias sem alimento, ela morreu. Né? Por que a mídia não passou Morreu isso? de fome. Não, porque fala que é só tirar o alimento, ela morre, porque ele já estava morrendo. Não, ela estava todas as funções vitais normais. Totalmente normais. Você E não essa tem uma questão. tendência, né? É terrível isso assim, né? Pois é. Reduzir uma pessoa a Paralisia cerebral. É a paralisia um cerebral. Pois é, vegetal. se ele falar também que a gente precisa aqui, apegando esse ato que o André fez aqui, hiato, ou adendo, essa vida só foi possível pela tecnologia. Então nós estamos discutindo uma coisa que sem tecnologia não seria discutível. Exemplo, se essa mulher, essa Terry aí, tivesse vivido no século XV, ela teria morrido muito rapidamente. Sim. Então a gente talvez está discutindo uma coisa nova que, na verdade, ela está sendo mantida viva por uma função tecnológica. Por exemplo, como é que você ia fazer uma alimentação de uma pessoa dessa forma no século XVIII, por exemplo? Não tinha jeito. Não, mas Então, é uma mas coisa eu acho muito o seguinte, nova. eu Ela, na entendi. verdade, ela está viva por um auxílio tecnológico. Mas Ela, hoje, por se a gente si for mesma, parar pra não pensar consegue com os ficar viva. avanços medicamentosos, de cirurgias, por exemplo, se a gente for parar pensar numa pessoa com câncer no século XV, Justo. ou pessoa com qualquer outro tipo de doença no século XV, século Pessoa com XIV, tuberculose. ou pessoa com tuberculose, Então, ou eu doenças estou falando que menores, entendeu? isso Pessoa com a gripe. está sendo discutido por quê? Pela evolução da ciência. Então, por exemplo, o Ariel Sharon, que é ex-primeiro-ministro de Israel, faz anos que ele está em coma. Então, Ele tá aí vivo eu te, porque tem dinheiro. aí eu te lanço um negócio pra gente pensar. Como uma pessoa sobrevive 10 anos em coma, ela vai voltar um dia? A ciência diz que sim, que ele pode voltar um dia, mas ele já tem 86 anos. Pode ser que Então não. ele está vivo por um avanço tecnológico. Agora, em condições normais, ele não estaria vivo se fosse antes. Mas isso não é um motivo para que... Para desligar as máquinas Desligar dele. os aparelhos. Eu entendi esse comentário do Luiz. Porque é o seguinte, a discussão é o seguinte, você analisa o caso na época, né? Hoje. Não, no século XV não tem como. Analisa o caso da pessoa dentro do contexto de hoje. Né? Hoje. A pessoa naturalmente vai morrer? Vai. A tecnologia pode evitar? Pode. Mas aí dentro desse, não acaba aí, entendeu? Ele pode. Mas pode evitar como? Você vai manter a pessoa viva sofrendo pra caramba, com remédios fortes, sofrendo dor, sofrendo várias privações. Você vai manter a pessoa viva sem porque a questão é a dignidade. Ou então da pessoa humana, caminhando para entendeu? alguma melhora. Por exemplo, a pessoa isso. está sendo mantida porque Ela pode ser que não ela tava- melhore. Ela não estava sofrendo métodos terríveis, já estava sofrendo dor, já estava. Entendeu? Porque a discussão de dignidade humana é essa: você manter vivo para sofrer, está retardando a hora de morrer. Já era ter morrido, já era ter morrido há muito tempo. Mas você está deixando vivo, ela sofrendo com remédio, com máquina enfiada, que tanto de coisa. Aliás, e tem sofrendo para prorrogar a morte para quê? Aliás, tem tortura uma isso. palavra para isso, é uma palavra que vão ter a eutanásia, que é a pessoa querer tirar a própria vida, e tem uma outra palavra para esse adiantamento ilimitado da vida, que é alguma coisa. Ortotanásia. Ortotanásia. Quando é bom. Então, na verdade, a gente tem que ver isso. Porque até que não precisa ver gente que faz hemodiálise, né? É uma ortotanásia. Se naturalmente vai morrer. Não, mas a ciência dá condições de manter a pessoa viva tranquilamente. Entendeu? Ou A discussão é de um marca-passo, dignidade, é coisa mais simples do que um marca-passo. Acho que a questão é essa, a dignidade, você respeita, eu acho que nesse caso foi de jeito, não foi um absurdo esse caso. Totalmente. É um assassinato. Um disparate. Ela sofreu pra caramba pra morrer. Entendeu? Isso não existe, isso não existe. Era melhor ter dado, né? Em vez de dar a ortotanásia deixasse morrer, né? Dava uma injeção que ia ser mais humano do que. Vou deixar que vai morrer naturalmente. É a mesma coisa que a pessoa precisa fazer hemodiálise, não vai mais ao hospital, não. A pessoa morrer lá sofrendo. Entendeu? É ridículo isso. A mídia ensina a pessoa pra caramba. Pra caramba. Tanto que ela chegou na Tem corte. discordâncias Na muito sérias corte com lá dos relação a Estados isso. Unidos. velho. Entendi? Tem discordâncias muito sérias com essa parte última aí que você falou. Não, nessa parte da mídia não estou discutindo teorias, falando de fatos, né? A Mas eu mídia também não tô realmente falando de fato. fortemente a favor.
chegou a um ponto lá que a corte acabou cedendo, deixou. Não, eu tô falando que a mídia não foi o que ela foi, o que ela deixou de ser, que a mídia realmente é ideológica e tudo mais. Mas geralmente as pessoas, tipo, mas a mídia não impõe, tipo, ela não entra na cabeça das pessoas e pronto, sabe? As pessoas, elas pensam aquilo que recebem da mídia de acordo com aquilo que elas já têm. Mas por exemplo, se for nesse caso aqui. Um ateu vai olhar pra mídia, vai olhar pra essas questões, vai olhar porque a mídia está passando pelo modo como a mídia está enquadrando naquele caso, vai concordar. Agora os cristãos, eles vão ver a mídia falando isso, afirmando isso, elas vão... Acontece que essas coisas que já tem, muitas vezes é formada pela mídia. Não, mas a questão é que a mídia é uma formadora de opinião. Exatamente. E a gente vive uma falsa liberdade, eu falo isso diariamente. A falsa liberdade que a gente vive hoje é o seguinte: você pode pensar o que você quiser, desde que seja o que eu penso. Sim. Você tem liberdade de pensar tudo que você quiser, desde que vamos supor. Eu não concordo com o homossexualismo. Eu não concordo com a homossexualidade. A prática da homossexualidade. Então eu não posso falar isso. Eu não sou livre para isso. Então não existe liberdade de imprensa. Se alguém levantasse a mídia, sim, a mídia ela é tão tendenciosa que se alguém se levantasse e falasse, eu não concordo com o que está fazendo com essa senhora, o cara ia ser execrado. Então esse é o grande problema. É igual o filminho do TED lá, né? Quem levantou contra o filme foi altamente criticado, porque... É falso moralismo, que virou um mantra, né? Você é falso moralista. Não, é igual, por exemplo, a gente vive numa sociedade do politicamente correto tão forte que, por exemplo, eu não posso chamar ninguém de gordo mais. É um cara fofinho ou com excesso de tecido, adiposo. Igual, por exemplo, careca. Não é careca, é um cara desprovido de pelos na superfície de sua testa. Não, gente. Pô. Aqui, então, continuando, prosseguindo, a gente entra nesses problemas da teoria, justamente o que ele falou aqui, que não é um caso em que os médicos têm que fazer esse tipo de julgamento, né? Se é para salvar uma vida ou o quê? Prolongar uma morte. Né? Os órgãos estão morrendo, né? Os melhores tratamentos estão acontecendo, né? E estão só tentando prolongar isso, estou sentindo dores. Não é isso. Né? Essa teoria da pessoalidade, ela surgiu para o quê? Para justificar o fim da vida. Né? Então ela traz o quê? Então a gente chega num ponto que a gente fazer parte da raça humana não é mais algo relevante, é uma coisa comum. Não garante para nós o quê? O status de pessoa. Né? A gente chegou a que ponto chegamos? Que ponto chegamos que o quê? Que o nível ou status de pessoalidade tem que ser o quê? Meritório. Você tem que merecer ser uma pessoa, né? Então ele tem que ter características específicas, desenvolver habilidades, funções, né? Exercício de consciência, né? Essas coisas todas para ele o quê? Para ele merecer ser uma pessoa. Aí a gente chega em que problema? Né? É justamente o que o Leandro falou aquela hora. Não existe concordância nessa definição de personalidade. A gente vê aqui, por exemplo, lá, 3 pesquisadores falando, olha aqui, 9 meses de desenvolvimento humano deixam o embrião humano ainda muito longe do surgimento de algo que possa ser chamado de pessoa. Segundo, Francis Crick, né, pesquisador em DNA, deveríamos testar geneticamente o recém-nascido por pelo menos 3 dias antes de aceitar que ele é uma pessoa. Como se testa alguém geneticamente? A que ponto chegamos? E o terceiro, ser uma pessoa, esse é o pior. Ser pessoa aí numa área cinza até mesmo os 3 anos de idade. Isso é escolarismo. Rogai por nós. Né? Então a gente chegando o quê? A gente chega num determinado ponto que não existe critério objetivo para essas definições. Elas que são o quê? Totalmente arbitrárias, né? São o quê? E relativistas. Né? Então a gente chega... Exatamente, é o que a gente chega aqui. O que a gente chama aqui de valores privados na área pública. Né? Que é o então já vi que o câncer é a mídia. Acaba com a mídia. O problema é a mídia. Vamos execrar o Yuri. Ela pegou frase de pesquisadores. Por que ninguém fala mal da ciência e todo mundo fala mal da mídia? Isso é um absurdo. Isso é revoltante. Nós estamos aqui cuspindo na ciência. Que isso? Estamos aqui acabando com ela. Não, mas aqui paga o papo é a mídia. Mas a culpa vocês é que falam. A culpa é. Então ele fala assim, que a gente voltando o quê? A gente vê justamente esses valores. Para que esses valores, né, de pessoalidade, o próprio conceito de pessoalidade é o quê? Baseado em visões e valores privados.
a gente nunca vai chegar, é impossível chegar nesse consenso. A gente viu ali, né, de 9 meses a 3 anos, gente, 3 anos de idade, a pessoa não tem, é uma área cinza pela sua pessoa, né? Então, pra gente ver. A gente vê lá que cada eticista coloca essa linha, né, entre o biologicamente humano, e fala assim, não, você já é uma pessoa. Aí já chegou outro e fala assim, não, o Yuri ainda não é uma pessoa, ele não atingiu o status, né, de pessoa, né? Aí a gente chega nessa pergunta, né? A gente chega, por exemplo, chegam para nós, né? E eu já escutei essa pergunta e falo assim, então se você é contra o aborto, por exemplo, você, Priscila, se você é contra o aborto, não aborte, mas não tente impor sua visão aos outros, né? Aí tem essa pergunta pra gente fazer. E vice-versa. Essa é uma proposta justa? Então eu queria fazer uma outra coisa. Se eu não sou a favor do assassinato, eu não vou assassinar ninguém. O Bruno não pode ser condenado, porque ele optou por matar, então é uma coisa dele. Essa frase é idiota. Ele não pode ser censurado por isso, não. Justamente, faz isso, né? Porque a gente explica essa frase explica muito bem, ela que fala o seguinte, que toda prática social, ela se baseia em o quê? Em pressupostos a respeito, né, de como o mundo é, de uma cosmovisão. Se uma sociedade ela aceita essa prática, ela também o quê? Absorve a cosmovisão que a justifica. Então é justamente isso. Se a gente aceita o aborto, por exemplo, assim, não, nós vamos lutar para que as pessoas sejam abortadas. Eu já escutei muito esse discurso por alguns cristãos, assim, não, a gente tem que lutar para que as pessoas tenham que ter o direito de abortar. Mas espera aí nós que estamos, a gente está justamente isso, a gente está absorvendo a nossa essa cosmovisão, né? E está restringindo a nossa cosmovisão justamente o nosso pensamento, né? Uma visão de mundo que não funciona, na verdade. Eu penso, né, que sou na minha cosmovisão cristã, só que eu vou ficar aqui parado olhando, né, tudo isso acontecer. A gente viu isso, né, o Yuri falou na palestra dele sobre o secularismo, é justamente isso. E, né, a gente vê então, finalizando essa teoria, que essa teoria da pessoalidade é o quê? É uma visão totalmente dualista, né? Então a gente vê o quê? A pessoalidade ela é colocada, né, no andar de cima, né? E o andar de baixo, né, um andar diferente do andar de baixo. Aí a gente vê um grande problema, porque o que a Nancy Pierce fala na palestra dela, que a gente como cristão, a gente é muito criticado por isso, né? Fala assim, vocês estão trazendo seus valores, né? Principalmente na política, não, porque, né, você não pode vir com seus valores, né? A gente é um estado laico, né? Então a gente não pode agregar os valores cristãos na política ou na esfera pública, né? Então a gente vê... Mas os valores deles podem. Mas é justamente isso. Mas justamente isso. Quem a gente vê aqui, apelando, né, de maneira última, né, para os seus valores privados, é justamente os pró-abortistas, né, que duramente nos criticam como cristãos e fazem esse tipo de coisa. Então a gente chega nesse sentido que a gente tem essas duas visões, né, para a gente colocar, né, que eu coloquei como em cosmovisões em jogo. São duas visões, né? Uma que é essa visão fragmentada da pessoalidade que a gente tem visto, que é o quê? Uma visão exclusiva, né? Que visão é essa que a gente falou aqui? É essa visão que algumas pessoas elas não atingem esse nível de pessoalidade, né? Então elas não chegam na linha não chegam na linha de corte, né? Não chegam num nível específico, né? Então só pessoas, né, têm o quê? Dignidade e status na comunidade moral. Diferente do que? Da nossa visão que a gente chama de holística, né? Que significa inteiro, né? Então o quê? Que o nosso corpo físico, ele tem valor intrínseco, ele tem valor, a gente tem um conceito, é forte essa palavra, assim, o valor que os objetos possuem, independente de qualquer convenção, íntimo, inerente. Então é valor inerente, o nosso corpo físico tem valor inerente, não importa, não é pela função, não é por nada, ele tem valor em si mesmo, né? Então é uma visão o quê? Inclusiva, em contrapartida com a visão secularista, que é o quê? Todo ser humano é uma pessoa, todo ser humano é uma pessoa, né? E cada ser humano tem dignidade e tem status na comunidade moral. Então, aí um exemplo, eu não vou passar o vídeo não, mas era só um exemplo que eu achei interessante, que é essa mulher, Anastasia, que ela chama, ela é lá de Ruanda, né? Todo mundo lembra daquele massacre, né?
Tutsis, Hutus em 1994, né, que eram duas etnias né, em Ruanda, né, que teve um massacre, muitas pessoas, 800 mil ruandeses foram mortos. Então, tipo assim, e essa mulher, ela conta no documentário da BBC. Aí eu tirei essa frase. Conta nesse documentário que ela foi estuprada mais de 5 vezes por muitas pessoas diferentes, e ela acabou ficando grávida, né? E ela via várias pessoas tomando remédio, no caso, ervas, né, para abortar. E ela falando justamente isso, né? Que aí tem a frase dela aqui que fala assim que não houve nenhum momento, né, que eu não a amasse. Eu amei a cada minuto desde que ela nasceu. Ela falando que quando ela olha para a filha dela, lembra de 94, muitos estupradores que abusaram dela, de toda a família dela, que ela foi expulsa da tribo por ter sido estuprada pela outra etnia. Então ela olhava para a filha dela e ela fala assim, eu olhava para ela e não lembrava de 94. Eu olho para ela e penso, né, como eu vou trabalhar para dar educação, para educar os meus filhos, para alimentar ela, para que ela seja uma pessoa digna, né? Então é justamente isso. Eu acho que é um exemplo, né? Só uma mulher que foi estuprada tantas vezes, né, nesse contexto, né, infinitamente maior, né, que essas mulheres burguesas, né, da nossa sociedade falam, eu vou abortar porque eu não preciso, né? Eu acho que um exemplo desse fala mais do que qualquer explicação. Esse exemplo também só mostra como é que é inconsistente o feminismo pro aborto, sabe? Uhum. Que o argumento delas é meu corpo, minhas regras, ou seja, Sim. O corpo é meu, eu não, se eu quiser dar suporte pro bebê eu dou, se eu não quiser eu não dou. Sim. Mas ela tá jogando um corpo fora, tipo, o meu corpo tem valor. Mas Se o corpo não tivesse valor, dela, então não tem. eu vou ganhar o bebê, porque o corpo não tem valor mesmo. Sim, mas isso não tem Entendeu? lógica jurídica não, porque se eu quiser cortar a minha perna, o Estado não me dá esse direito, não me dá. O Estado não dá direito, não. Dentro dessa questão do aborto, é como que os evangélicos, de uma forma idiota, vai contra a ideia e para ir combater os abortistas, eles dizem, não, porque o ser humano tem alma, então por isso, né, o bebê tem alma, por isso que ele não pode não pode ser abortado, né? E é um argumento que vai totalmente, é muito pior se esse argumento, que se invalida muito mais. Exatamente. Né, a visão que esse é o argumento não, o ser humano como um todo, é alma, corpo é o ser humano inteiro que tem dignidade. Não é a pessoa se ela tem consciência que ela vai ter algum tipo de dignidade, né? Então a gente vê que esses evangelhos entram na mesma dicotomia, só que falando de um modo um pouquinho diferente. Pois é justamente por isso que o Léo falou, que quando lá no início eu falei que se for olhar por esse lado, então, nós não podemos matar animais, ou então nós podemos matar os animais livremente, porque se nos formos comparar biologicamente, nós temos pouca diferença dos animais. Biologicamente, sim, nós somos animais também, entre aspas, né? Então, baseado nesse sentido, e se eu posso abortar, então eu posso sair matando indiscriminadamente, ou então o contrário. Se a gente iguala o ser humano com um animal, e aí? Qual que é a dignidade animal? Existe? Existe também. Aí vem a discussão terrível. É uma discussão terrível, mas se a gente for olhar por esse argumento simplista aí, o ser humano vira um animal como um frango numa granja. Olha o frango como exemplo de novo aí. Adoro frango. Como um frango de granja. Ele não tem importância nenhuma. É que a ideia do ser humano é sempre valorizada, não só no meio religioso, no meio secular, mas por uma influência religiosa, na verdade. Justo, é isso aí que eu tô falando. O próprio ser humano, né, o humano vem lá do humus, da terra, Deus fez o homem da terra, né? Então, essa noção de que o ser humano é a imagem de Deus. Desde as civilizações mais antigas, né, o atentado contra o outro, né, ele é considerado que é um crime terrível. Né? Você vê mesmo em culturas não cristãs, pelos contos gregos, por exemplo, né? Você não enterrar uma pessoa, você matar o pai e a mãe, que tem relação de autoridade, aí, que também é ligado com a ideia de divindade, entendeu? Vê que a noção religiosa influenciou totalmente as leis, a noção cultural mesmo, do valor do ser humano. Né?
que não existe dos animais, né? Os animais, apesar de ter os domesticados, os que podem ser comidos, que não podem ser alimentos, né? Se a própria Bíblia, Deus depois do dilúvio liberou os animais para a gente comer e matar, né? Você vê que tem uma diferença, o ser humano não tem exceção, né? Os animais têm, o próprio Deus falou, depois do dilúvio, que elas não tinham, né? Deus falou, não só dos frutos, né? Das vegetais, mas também do vocês que os animais para se alimentar também. Que você tem na visão que são tantos animais, como assim da natureza, como toda uma visão mais geral, né? De cuidado geral que você tem que ter, não matar indiscriminadamente todos os animais, mas você utilizar eles por caso, né, para sobrevivência, né? O que a sociedade utiliza. Mas aí você o problema, que voltando àquela parte de muitos evangélicos, né, que coloca essa visão também, é a visão errada de Magodei que tem também. Né, a visão de imagem de Deus, como que o homem ele é só diferente do animal porque ele tem consciência. Aí você cai no mesmo dualismo. Problema, né? Tem essa visão assim, tem É justamente. Exatamente, quem não tem é consciência não. um animal. até Às ideia, né, vezes se a gente pode aplica. até fazer uma extrapolação aqui do nosso assunto, entrando na questão também até de batismo, né? Que muitos colocam a ideia que não só pode batizar se você tiver consciência, né? Exatamente. Aí você Criança não exclui, a pode, criança não pode, criança então não você pode. entra até numa dicotomia Exatamente. desse tipo. Né? Então a gente entra, né, para entrar nessa parte de sexualidade, eu coloquei esse versículo aqui, de Romanos 1,19, o seguinte: portanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus no manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Romanos 1, 19 e 20. Né? Então a gente vê, de vários teólogos, desde a antiguidade, eles falam, né, justamente, que a gente conhece, né, tem o conhecimento de Deus, né, do livro, né, que eles falam, né, do livro, da natureza, né, que é a criação, né, e através, né, das escrituras, né, que é a palavra de Deus. Então eu coloquei esse exemplo aqui para a gente pensar, né, que essa correspondência biológica entre macho e fêmea é visível. Né? A gente vê, o ponto de virada desse pensamento, né, que a gente chama... que a gente coloca como sendo com essas variações da seleção natural, então nega essa ideia de design, essa ideia de propósito da biologia. Né? Então tem até essa frase que fala que essa negação de propósito é a alegação distintiva de Darwin. Né? Então a gente entra no sentido de que... por exemplo, se a gente chega, por exemplo, para a gente entrar na sexualidade pós-moderna, a gente pensar, se a natureza ela não é mais parte da criação de Deus, ela não revela mais a vontade de Deus. Se ela não revela mais a vontade de Deus, então não existe direções do propósito de Deus na natureza. Né? Podemos pensar assim? Né? Então, é justamente isso. Então a gente vê o quê? Essa ideia de sexualidade pós-moderna, né, que é o nosso corpo físico, né, que ele é moralmente neutro, separado do nosso eu, né, que manipula essa natureza. Né? Então a gente vê, se o corpo ele é neutro, a gente faz o que quiser, porque ele não tem significado moral. Né? Então, e eu achei até interessante que ela fala na palestra, ele fala como se fosse uma síndrome de Provérbios 30. Que ele fala assim que o caminho da mulher adulta é assim: ela come, limpa a boca e depois fala, eu não pratiquei iniquidade. Tipo assim, como se o sexo fosse justamente o quê? Um apetite, como comer, né? Quando você quer comer, você vai lá e come. Você quer fazer sexo, você vai lá e faz, né? Então é justamente isso. É biológico. Né? É biológico, um apetite biológico. Né? Então, nesse conceito de sexualidade pós-moderna, né, tem esse primeiro trecho esse primeiro trecho é de um vídeo educativo para crianças nos Estados Unidos. Né? Essas duas primeiras frases, né, que são o seguinte: que sexo é uma coisa feita por dois adultos para darem prazer um ao outro. Né? E a segunda que a gente vai entrar daqui a pouco, que a homossexualidade é quando pessoas do mesmo sexo dão prazer um ao outro. Né? O vídeo educativo para crianças. E para os mais crescidos, tem esse livro que é para os colegiais americanos, né? Que ele fala, esse livro Sex, né, que fala justamente isso, tem um checklist nesse livro que ela fala, que é justamente aí, tem um item desse checklist, né, da sua prática sexual, que é assim: você já consegue separar sexo de amor?
É um dos checklists para você, né, progredir sexualmente, né? E para continuar, a gente tem também esse... Oi? Vai ver a divisão do andar. Exatamente, a gente vai ver, o próximo slide é a divisão desse andar. A gente vê um artigo do New York Times. Hã? Bem pontual, tem que ser bíblia. Isso é um exemplo claro dessa caracterização do andar. Ah, sim, exatamente. Ele tem esse artigo do New York Times, que fala de... Esse artigo ele fala que tem uma regra, né, que é uma regra de etiqueta não escrita, que ele fala justamente isso, que é melhor você não conhecer a pessoa para ter relações sexuais, né, para você... Primeiro aí você se ajuda também para não criar nenhuma expectativa, né? Lógico. E também porque o sexo tem que ser totalmente separado, né, do amor, né? Totalmente diferente. Aí nós chegamos. Tem uma proposta, inclusive, de mudar o nome, de chamar para outro nome, de sexo, muito ligado à biológica, né? Colocar outro nome, coito, intercurso, preso no movimento feminista. O coito em si não vai mudar, vai ser a mesma coisa. Os feministas são muito engraçados. Né? Aí a gente tem. Então, a gente volta justamente o quê? Em outra dicotomia. A gente vê o quê? Que cosmovisões apóstatas são o quê? Repletas de dicotomias. Né? E a gente vê essa dicotomia do quê? Do nosso corpo físico, né? Que é onde ocorre o relacionamento sexual, totalmente separado desse relacionamento emocional. Né? E o mesmo é interessante que esse mesmo artigo do New York Times, que fala que o sexo tem que ser separado, não sei o quê, ele cita esse exemplo dessa Melissa, que estava em depressão. Por quê? Porque o amigo com benefícios, né, eu chamo isso de amigo com benefícios, né, são os parceiros de coito, assim. Ela resolveu deixar ela, né, e ela em depressão. Aí o artigo termina assim. A gente quer apresentar uma coisa, no próprio artigo apresenta o quê? Que não deu certo. Você já lembra aquele seriado The Big Bang Theory? Sim. Tem na segunda temporada, assistindo lá um deles lá, que um dos caras lá, os judeus, se não via lá, o Howard. Ele arranja uma amiga na faculdade, amiga com benefícios, ou seja, no final de semana eles saíam para praticar o coito, como chamava, né? E aí, várias semanas e tal, assim, aí numa determinada semana liga para ele e fala assim, não quero mais ser amigo com benefício, não. Aí nós vamos usar esse termo, que parece que está mais popularizado, né, nos Estados Unidos e Europa, né? Eu não quero mais, só amigo de novo, né? E aí começa a chorar que nem uma criança, né? E aí aquele cara lá, que é super intelectual, o Sheldon, que é o principal lá, o cara, ele é muito bom esse seriado, que mostra muita consistência nessa visão secularista, né? Ele começa a conversar com a menina lá, assim, com uma antiga namorada do outro lá, assim, lá da frente, lá da frente. Não estou entendendo essas convenções sociais. O amigos com benefício não é algo sem compromisso? Ela é. Não relaciona sentimentalmente, ela é. Porque todo mundo termina uma amizade sem benefício que chora que nem uma menininha de 5 anos. Entendeu? Parece que o povo ri, né? Que é um problema de comédia. Ele está contando uma terrível consistência do sistema. Exatamente. Né? Rindo então, si acho mesmo. que aquele que eu vi com o Léo também, eu estava assistindo um dia, que é ele no Natal. Aquilo que era contra o Natal, não gostava do Natal, que é contra presentes, que o presente é uma obrigação, né? Se alguém te dá um presente, não é um presente, na verdade é uma obrigação de você dar um outro para ela em determinada data, né? Não sei o que. E fala do Natal, que é uma festa pagã. Aí no Natal vai ganhar um presente, que era um negócio de um negócio idolatrava, que era o Star Wars, de um dos atores lá, né? Que fazia o Spock, Star Trek, né? Fazia o Spock. Ele todo feliz, quase chora, dá aquele presente pra menina, não sei o que, entra totalmente no espírito da coisa. Aí que mostra outra consistência também, né? E quando é o que eu gosto, me dá prazer, eu entro no espírito da coisa. É terrível, né? Depois a gente assistiu e fica pensando nisso. Terrível. Então a gente vê em todos esses exemplos que o quê? Que é impossível viver de fato uma cosmovisão dualista, né? A gente vê por isso que tem tantas pessoas frustradas, porque elas querem viver uma cosmovisão dualista, né? Que não se encaixa com quem elas realmente são. Porque a prática homossexual requer que os indivíduos contradigam o que? A sua própria biologia, né? Então é o que? A prática homossexual é o que? Ela é desrespeitosa, né? Ela desconecta os sentimentos, né, da pessoa, né, da identidade biológica, né? Ou é macho ou é fêmea, né? E ela desrespeita ela cria tipo assim ela fragmenta essa personalidade. Ou ela fragmenta a anatomia física do que ela pensa como pessoa, né?
Aí a gente tem essa frase aqui, ó, que é muito séria, que fala assim: se este é o caso, Deus fez uma piada de mau gosto com essas pessoas. Deus desenhou suas mentes e emoções para a atração do mesmo sexo, mas ao mesmo tempo criou sua fisiologia para estar em direta oposição a essa atração. Não entendi esse finalzinho, não. Ó, Criou sua fisiologia. Deus ele desenhou a mente da pessoa para ela se sentir atraída pela pessoa, mas pessoas do mesmo sexo, mas ao mesmo tempo ela criou biologicamente, fisiologicamente ela para o quê? Para estar em conflito com o que ela acredita. Aí a gente entra nessa pergunta. Então essa última citação pode ser considerada correta, já que pressupõe que Deus tenha criado pessoas para serem homossexuais? Não. Por quê? Como assim? Deus criou pessoas para ser Não, já que ela pressupõe. Não, essa frase pressupõe o pressuposto dele é o quê? Que Deus criou pessoas para ser homossexuais. Porque ele falou, Deus fez uma piada de mau gosto. Porque ele criou pessoas diferentes, macho e fêmea, né, fisiológica e biologicamente, mas em oposição, em contraste a isso, ele criou pessoas o quê? Que vão se sentir atraídas pelo mesmo sexo. E aí, que piada de mau gosto é essa? Realmente é isso? Podemos falar que isso é verdade? Não é. Na verdade, do lado cristão, a gente vê que Deus criou a pessoa para gostar do sexo oposto e fisiologicamente viável. Sim. E então, portanto, não tem contradição nenhuma, porque do pecado que veio a atração, da queda, né, que Deus entregou as suas paixões infames, né, e da queda que veio a todo tipo de deturpação, zoofilia, né, o homossexualismo, etc. Pedofilia, né, etc. E do lado dos homossexuais, eles têm esse rebate. Eles falam que é totalmente possível ter prazer com sexo anal. Eles alegam isso, né? Não, que é natural também. Então não tem nada que falar culpa em Deus, não, já que eles acham natural. Entendeu? Então, essa frase aí, tanto para um lado, tanto para o outro, estão totalmente idiota, como diz o El. Exatamente. Pois é, e aí eu volto a citar aquele exemplo que eu citei no início da outra palestra. Aí, o que eu já vi pessoas alegando? Que como nós somos animais e que não existe moral, a moral é uma coisa que foi colocada pelos homens, baseado na religião, então você observa que existe também animais gays. Mas esse é o E não, que eles utilizam. não existe. Não tem prova científica de um animal homossexual. Por quê? Os animais não têm definição de gênero. E eles sabem a diferença. Normalmente é por cheiro. Por exemplo, cachorro. Você observa, você pegar um cachorro macho aqui e colocar ele ali e uma fêmea aqui. Eles encontram e param um de frente pro outro. Aí o cachorro normalmente dá uma volta por trás para cheirar o outro. Se aquilo ali for macho com macho, eles quebram o pau. Briga. Se for fêmea com macho, não. Então, e aí o que pode acontecer tem hora? Igual falando naquele ratinho, o burro gay. Ô gente, aquilo é chamar a gente de idiota. Fizeram um estudo que esse animal ele tinha problema na identificação do outro. Ele não sabia identificar. Alguma coisa nele não identificava. Então você tem algum problema na mesmo se tivesse, acho que nem esse o certo esse argumento. Ele não vai mostrar nada. Vai mostrar justamente por isso, porque a queda também afetou a criação. Esse que eu É justamente isso, é igual justamente o que o André falou. Essa afirmação do cara, ele está totalmente idiota e errado, por quê? Porque é justamente isso, a moralidade bíblica, ela respeita a nossa identidade biológica, né? Então a gente cria essa integridade, né? Então essa integridade que foi caída. E a gente pega esses casos animais, são casos totalmente isolados, não é o normal, vamos dizer assim, são exceções que eles transformam como regra. É isso que eu tô falando, eles usam essas aberrações, se é que são alguma aberração, para poder defender o homossexualismo como coisa natural. Então assim, não, na natureza tem isso também. E não tem. Nós utilizam até a teoria evolucionista para poder falar que isso vai ter algum benefício. Mas é justamente o contrário, na própria teoria evolucionista. Fala controle populacional, né? Totalmente contrário. Isso vai contra a teoria da evolução. Na natureza, às vezes, a mãe come a cria. Então, nós podemos basear nisso, podemos comer nossas crias também. Se nós somos só a natureza... A viúva negra come o macho depois do tempo. Não desce dentro. Então, então a gente entra nesse conceito de identidade de gênero. A gente vai entrar nesse conceito. Aí tem essa frase para começar que é:
as pessoas não querem se enquadrar em caixinhas, nem hétero, nem gay, lésbica, bissexual. Querem ser livres para mudar de opinião. Né? É esse Isso tá cara, muito esse forte isso é um hoje, homem, muito Brad forte Johnson. mesmo. Isso é muito Brad é um forte. homem. Isso tá Brad muito forte Johnson quando é você um homem. pega... Homem. Se você Mas essa não é olhar a isso foto dele, não. tá vendo um É. exemplo lá, até do Luiz, um ele amigo entende meu, as intervenções artísticas. que diz que o filho dele lá não, né? O filho dele conta na escola dele que as crianças já estão tudo assim já. Aham. Você fica com menino, é normal. É. Quem falou isso? Quem falou isso? Aí não pode você estar na gravação para fins éticos, você tá o nome da pessoa, um amigo meu, que diz que o filho dele viu isso. Né? E ele fica destruindo o tempo todo o filho dele para não entrar nessas coisas. Normal, Criança, criança, antes tinha bullying, né? Não, hoje não, é normal. Né? E você pegar agora, você vê entrar isso no meio adolescente, é muito pior se você olhar como é que tá aí. Não tem essa diferenciação mais não. E é totalmente normal você ser os dois. Então não tem o rótulo, né? Gay ou Ficou- hétero. é muito É forte justamente esse isso. É o É, heteroflex. então, justamente esse cara, esse Brad Johnson, fala nessa revista Family, que é uma revista voltada para esse grupo LGBT, SZ, justamente isso, ele fala o quê? Que aí ele fala assim, ó, a gente está se distanciando desse conceito, dessa visão modernista do corpo, né? Que o gênero é imutável, né? Que a gente tem que respeitar a nossa identidade biológica. Não, a gente tá se movendo para o quê? Para uma visão pós-modernista. Ele fala isso escrito, ele está escrito nessa reportagem. Ele fala que a gente está se movendo justamente para isso, para essa visão pós-modernista, né? Que o gênero é totalmente independente, né, da biologia. E se a gente quiser, a gente pode mudar ele. Acho que até Né? tem gente que criou um conceito chamado do pansexual. Pansexualismo, já vi. Tudo que você imaginar. Aquele Todo Não, buraco. chega ao ponto já, sexual. chega ao ponto já de querer fazer tanta aberração que já chegou a voltar homem e mulher de novo, só que no caso um sendo uma mulher e outro homem. Eu já Existe vi isso. mesmo. Existe. Olha o que é isso. Um transexual, Ah, você já viu aquele Lésbica, caso? lésbica e outro homossexual. transexual. E trocado. Olha que absurdo, a que ponto chegamos. A que ponto chegamos? Eu acho que podia vender um negócio desse no supermercado, né? O negócio virou uma zorra, né? Junto com o homossexual lá. Uma Né? pândega. Então, o pressuposto desse baseio é justamente isso, que o quê? Que o gênero, ele é uma construção social. A gente pode chamar isso de um certo tipo de liberalismo, né? Que a gente chama de liberdade de gênero. Né? E tem essa frase desse Peter Berkowitz, né? Que é um livro falando justamente sobre isso, redescobrindo o liberalismo, que ele fala que cada geração de pensadores liberais foca em dimensões da vida que antes eram tidas como fixas pela natureza, e então tentam mostrar que na realidade elas o quê? Estão sujeitas à nossa vontade, à vontade humana, e a serem reinventadas. Né? É isso que esse liberalismo trouxe, né? Então a gente cai depois no conceito. Aí tem os exemplos, por exemplo, que seres humanos, então, ok, a gente vê, hoje é um conceito claro, a gente vê, é a configuração acidental da matéria, né? As forças evolutivas, né, cegas, elas foram se desenvolvendo e acidentalmente nos formou, né? E o próprio conceito de casamento, né? É o que? Um comportamento social, uma convenção social, né, que tem que evoluir, né? Por exemplo, nós evoluímos, né? Então os homossexuais, hoje a gente tem que aceitar o casamento homossexual, porque, né, o casamento, já que é uma convenção social, a gente tem que aceitar, né? Então, algum tipo dessa história evolutiva, a gente tem que ocorrem essas mudanças. E a gente cai nesse dualismo que a gente chama de dualismo de gênero, né? Que é o quê? O gênero, ele não está mais ligado à identidade biológica da pessoa. O gênero é o quê? Uma coisa indefinível, subjetiva, está separada da nossa, está no andar de cima. E no andar de baixo fica o quê? A nossa identidade biológica, né? Anatomia física. Né? E esse é um conceito de gênero. Então, o que a gente faz com a anatomia física, então, né? Aí a gente troca, joga fora. A gente muda nosso bel prazer, transforma. Né? A gente transforma por quê? Porque o gênero é justamente isso. É o que muita gente fala. Assim, vai adequar. Eu vou. Né? É igual a gente. Não, vou falar isso aqui primeiro, depois a gente falar. Por exemplo, tem isso aqui é um código educacional da Califórnia que fala que crianças, por exemplo, e estudantes, eles podem usar o vestiário, usar os banheiros do gênero que eles preferirem, que eles acharem melhor. A gente lê aqui, olha pra você ver, que o gênero inclui a identidade de gênero de uma pessoa e sua aparência e comportamento relacionada ao gênero, olha só, esteja ou não estereotipicamente associado com o sexo designado no nascimento. Né? Então é justamente isso, é a desconstrução desse gênero. Né? Então a gente vê o quê?
a gente vê com isso, com essa lei da questão, a gente vê o quê? Essa cosmovisão secular sendo imposta, né, através da lei, né, que ele coloca o quê? Anatomia física, né, sem qualquer significância. Não, é porque lá no meu curso tem uns 2 ou 3 professores que eles estudam essa coisa, tipo, mídia, gênero, sexualidade, então eles são muito afinados com essas teorias assim, sabe? Chega a ponto de um professor ele dizer que gênero e atração sexual são 2 coisas distintas, tipo, você pode querer ser mulher, mas também gostar de fazer sexo com mulher, sabe? Então você pode ser uma travesti que gosta de ficar com mulheres. A que ponto chegamos? Sente uma atração com mulher. Não, A regra é que não há regras. A regra justamente. Vai criar vai tentar criar milhões de andares, vai criar 3, 4 andares, né? E totalmente imissíveis, né? Então, a gente vê isso, o problema disso é que isso não tá só no meio secular também. A gente vê que essa concepção, esse conceito de gênero pós-moderno está adentrando no cristianismo. A gente vê, tem 2 frases aqui, ó. O primeiro é: meu corpo não se encaixa com quem eu sou. Né? É uma ministra, que ela resolveu fazer uma cirurgia. Reformada não. Reformada não. Mas eu falo de uma igreja de... então ela fez essa cirurgia de mudança de sexo para o corpo não se encaixa com quem eu sou. A gente vê aqui. E esse a gente vê, eu grifei assim, quem eu sou, por quê? Porque a gente vê ela justamente separando. Ela fala que quem ela é, o meu corpo não está dentro de quem ela é. Então não é seria justamente o contrário? isso. Não teria que você colocar o contrário? Quer dizer, quem eu sou não Mas a condiz. valorização Isso, a valorização está no quem eu sou, entendeu? Por que ninguém pensa o contrário? Né? Quem eu sou não condiz com quem Deus me criou. Então quem que está errado? É Deus que está errado? Desde lá do tempo da modernidade, a natureza que é o obstáculo. Exatamente, o obstáculo é a natureza, exatamente. Lá atrás, né, aquele lá do dualismo, né, liberdade para a natureza, né? E esse outro texto que é pior ainda, que fala assim: argumentos contra a ordenação feminina precisam de renovação por atacado, uma vez que não sabemos com certeza o que é uma mulher. A que ponto chegamos? Essa Virgínia Molencote, graças a Deus, ela não é dita evangélica, mas ela abandonou a fé cristã. Mas ela era. Graças a Deus ela abandonou a fé cristã. Não envergonha mais a fé cristã, vamos falar assim, né? Gente, mas nem Lacan conseguiu descobrir quem é uma mulher, essa Virgínia não vai conseguir também, não? Quem que é Lacan? É psicólogo. Ele é psicanalista. Né? Aí a gente chega, por final a gente chega nessa pergunta, né? Fala assim que a gente que é cristão, a gente é duramente acusado de que defender uma sexualidade, uma moralidade sexual repressiva, né? Que fala assim, você é cristão, mas você é sexo depois de casamento. Então por que vocês acham essa afirmativa? Por que ela não é verdadeira? Se a gente for parar para pensar, o nosso pensamento cristão, a nossa moralidade sexual cristã, ela é repressiva ou não? Mas o problema, né, que repressivo em que sentido? Não, o problema é que a ideia deles é de liberdade é você ir contra qualquer paradigma. Contra qualquer coisa que é dada, qualquer coisa que é dada, ou seja, natural, eles querem contra. Esse que é o problema. Então, qualquer coisa para eles se torna repressivo. Você tem uma regra, se torna repressiva. Você fazer o que você quiser, o que dá na sua cabeça. Aliás, esse tem uma é o música do J Quest, que os fanáticos me perdoem. Ela diz o seguinte: e agora fazer o quê? Com a liberdade. Desorganizar o quê? É uma pergunta. É o que o Léo está falando. O pessoal acha que liberdade é derrubar todo o licença que foi feito na história durante centenas de anos. Aí você derruba aquilo tudo ali e cria um negócio que você acha melhor. E ai de você se você discordar dessa onda. Você vê isso em todas as áreas. Na arte, por exemplo. Na arte, claramente, isso é tão claro. Não é só na sexualidade, em todas as áreas. É uma cosmovisão. Né? Então a gente vê porque é tão bacana isso, a gente vê por que não é uma falácia, porque se a gente for parar para pensar, a gente vê que a nossa cosmovisão cristã, ela tem uma visão muito mais alta e muito mais respeitosa do corpo, né? Ao contrário de repressivo, né? A gente tem o quê? A gente afirma positivamente o quê? Que o mundo material, ele foi o quê? Criado por Deus, né? E em última instância, o quê? Ele foi, né? E será depois totalmente redimido por Deus.
né? Então a gente vê o que? A gente demonstra importância com esse corpo físico, né? A moralidade sexual, né, que a gente chama de secular, né, vamos falar assim, que é o que? O corpo em si, ele não tem valor intrínseco. Ele é só um objeto sexual que dá prazer, o que importa é o eu autônomo. Não. A visão cristã ela é justamente integral, ela é muito mais alta, mais bonita. A gente vê que o quê? Que tanto o corpo, né, quanto o nosso eu, né, é inseparável, nós somos seres integrais, né? Então a gente vê até o próprio conceito de casamento, né? A gente vê nessa sexualidade verdadeira, a gente vê que o casamento ele é usado, né, na Bíblia também para expressar o relacionamento de Deus e do povo, né? A gente pega no Antigo Testamento, a gente vê o quê? Que a Israel é a esposa infiel de Deus, né? E a gente vê no Novo Testamento que nós somos o quê? A igreja. A igreja é a noiva de Cristo, né? Então a gente vê, é justamente isso, né? E Deus dá tanto valor ao corpo, né? Que ele coloca o corpo como morada. Exatamente, o nosso corpo é morada. E fazendo mais uma crítica aos evangélicos atuais, a gente vê a desvalorização do corpo por totalmente. Ou seja, assumindo esse dualismo. Esse aí você vê um dualismo um pouco anterior, que deu origem à liberdade barra natureza, que é o dualismo lá de Tomás de Aquino. Né? Natureza barra graça. Natureza barra graça. Que separou os dois. Né? Aí no final, né, eu queria terminar com essa fase, né, para a gente devíamos levar uma cosmovisão bíblica, né, que dá integridade e inteireza a um mundo que está se despedaçando. Né? Então esse é o nosso chamado, né, que a gente tem que estudar, né, e em todas as áreas da nossa vida, em cada esfera da nossa vida, a gente levar essa cosmovisão que dá integridade, né, em um mundo, né, que está se despedaçando cada vez mais. Isso. Fim. Então acabamos nossa coisa.